Muito obrigado. Shai Sensei. Eu queria dizer uma coisa que foi emocionante, porque nesta pandemia, desde que ela se iniciou em março do ano passado, foi a primeira vez que eu fiz Zazen com mais de uma pessoa. Então, isso é bastante emocionante. É o poder da Sangha, né? Um dos 3 tesouros do budismo. A gente sempre está perto, mesmo que não seja fisicamente, mas é muito forte fazê-lo com vocês assim olhando e juntos ao mesmo tempo. Eu acho que isso tem muita força e eu não tinha me atentado a isso e fiquei bastante emocionado agora. Muito obrigado já por este momento, já valeu a noite. Obrigado. Deus Ansan, quanto tempo não vejo. Lembranças a toda a Sangha. E a todos, muito obrigado, Shai Sensei, pelo convite. Mais uma vez, a Raquel Kyoho. E a todos que estão aqui conosco esta noite. Peço desculpas se minha voz não for muito boa. Vou me esforçar para que a leitura seja o mais agradável possível. Muito obrigado por dispor do tempo e vamos juntos tentar aprender o Dharma de Buda. Muito bem. O som está bom? Ok. Então, estamos no capítulo 12 do livro, e o capítulo chama-se Aflorando da Terra. Eu vou começar a ler. Eu ainda não sei se fazemos interrupções e comentamos ou se fazemos no final. Se houver alguma questão, alguma sugestão ou algum apontamento, a gente interrompe sem problemas, tá bom? Fazemos isso no primeiro capítulo e vemos como fica no próximo. Então, no capítulo 15 do Sutra do Lótus, Brotando da Terra, começamos a ver a natureza não nascida e não mortal do Buda. Do ponto de vista de nossa compreensão convencional, vemos a realidade como se esta fosse limitada pelas 2 barreiras do tempo e do espaço. O Sutra do Lótus, entretanto, revela-nos a presença eterna do Buda. Tempo e espaço não são separados. Após os grandes bodhisattvas terem chegado de todo o cosmos, eles se inclinaram para o Buda e respeitosamente perguntaram: nós gostaríamos de ficar aqui, para que no futuro, quando Shakyamuni tiver passado para o Nirvana, sejamos capazes de continuar a praticar, preservar o ensinamento do Sutra do Lótus e ajudar no trabalho de conduzir todos os seres deste mundo sarra para a outra margem. O Buda sorriu e disse: muito obrigado por sua boa vontade, porém há bodhisattvas suficientes bem aqui na Terra para cuidarem deste mundo sarra. Enquanto ele falava, a terra da montanha Gridrakuta tremeu e abriu-se, e um número incalculável de milhares de miríades de milhões de grandes bodhisattvas aflorou no seio da terra. Estes bodhisattvas tinham corpos de ouro puro e cada um deles tinha um grande número de seguidores, tão numerosos quanto os grãos de areia do grande rio Ganges. Na Upper Hamlet de Plum Village, onde moro, há uma área onde narcisos silvestres florescem no final de fevereiro. Quando nós chegamos àquela região com o objetivo de construir Plum Village, não sabíamos que havia tantos e tão belos narcisos, centenas de milhares deles aguardando por florescer no início da primavera. Tínhamos apenas uma percepção histórica da Terra. Ainda não tínhamos visto a sua dimensão suprema. Os narcisos não florescem em nenhuma outra época do ano. E então, de repente, dezenas de milhares deles brotam da terra, assim como os bodhisattvas fizeram. Quando essas flores douradas se manifestam, é belíssimo.
de modo que denominamos o lugar de o tesouro do corpo do Dharma. Você não pode ver o reino do Dharma, Dharmadato, até que ele se manifeste para você. Se estiver muito apegado à sua percepção histórica da realidade, você pode não ser capaz de vislumbrar a manifestação suprema. Quando você sabe como olhar profundamente para dentro da dimensão histórica, você toca a dimensão suprema. A Assembleia ficou maravilhada ao ver tantos bodhisattvas fabulosos aflorando do seio da terra, sendo todos eles grandes seres, muito poderosos, realizados e regidos pelo Buda Shakyamuni, o professor deste mundo. Os discípulos do Buda, como Shariputra e Mahamal de Galiana, estavam muito ansiosos para saber como Shakyamuni, tendo vivido um curto período sobre a Terra, poderia ter produzido tantos discípulos. Alguns, como Ashvajit e Kaundinya, acompanhavam o Buda desde o início, e assim sabiam que o Buda havia ensinado somente por 35 ou 40 anos. Como ele podia ter tantos discípulos bodhisattvas? As pessoas reunidas naquela assembleia no pico da montanha Gridhakuta tinham apenas começado a vislumbrar a dimensão suprema do seu professor. Elas viram seus incalculáveis corpos de transformação, os quais existem simultaneamente por todo o cosmos. Em termos temporais, de duração de vida, porém, elas ainda pensavam nele como pertencente à dimensão histórica. Elas o conheciam em seu corpo físico, como uma pessoa mundana, sentada à sua frente, a qual os vinha ensinando apenas nos últimos 40 anos. Elas ainda não haviam visto a totalidade da natureza última do Buda, no tempo, assim como no espaço. Na verdade, o tempo de vida do Buda é ilimitado. Também, assim como as suas manifestações em forma, em espaço, são infinitas. Então Shakyamuni olhou profundamente para dentro da Terra e revelou para todos a sua atemporalidade na dimensão suprema. Quando os bodhisattvas das demais partes do cosmos chegaram, viram que, em comparação aos reinos dos quais eles provinham, a Terra parecia pequena e continha muito sofrimento. Eles viram que o Buda Shakyamuni trabalhava arduamente para aliviar o sofrimento dos seres neste mundo, Saha, e ainda ofereceram-se para ficar e ajudar. Esta parte do Sutra do Lótus nos dá a impressão muito clara de que o nosso mundo não é tão vasto ou belo quanto outras esferas cósmicas e que há muito sofrimento neste pequeno planeta Terra. O Buda Shakyamuni, porém, é filho desta terra e ele quer cuidar dela. O aparecimento de incontáveis miríades de bodhisattvas cósmicos emergindo da terra mostra que Buda tem muitos discípulos prontos para segurá-la gentilmente em suas mãos, bem como ajudar a tomar conta dela. Este é o meio hábil do Buda para ajudar seus discípulos mundanos a tocarem a dimensão suprema e realizarem a verdadeira natureza de seu professor, e também a realizarem a sua própria verdadeira natureza. Quando tocamos a dimensão suprema e entramos em contato com a nossa verdadeira natureza búdica, vemos que não há motivos para nós ficarmos desesperados. Nós mesmos temos a capacidade de cuidar da Terra. Esta parte do Sutra de Lótus é relacionada à aparência. Para ser capaz de tocar as mentes dos seres humanos, ainda apegados à percepção da dimensão histórica da realidade, ao mundo de nascimento e morte, ir e vir, existência e não existência, Buda aparece como uma pessoa histórica, denominada Shakyamuni. Ele parece nascer, realizar o caminho, ensinar o Dharma por 40 anos e então desaparecer no Nirvana.
Esta manifestação do Buda, entretanto, foi apenas um tipo hábil de camuflagem a fim de entrar no mundo dos seres humanos e ajudá-los a se libertar. Um dia, enquanto praticava a meditação caminhando em Upper Hamlet, olhei para baixo e vi que estava prestes a pisar em uma folha amarelo-dourada. Era outono, quando as folhas douradas são muito bonitas. Quando vi essa bela folha dourada, eu não queria pisá-la. E assim hesitei por alguns instantes. Então eu sorri e pensei: esta folha está apenas fingindo ser dourada, fingindo cair da árvore. Em termos da dimensão histórica, essa folha nasceu na primavera, cresceu sobre um ramo a partir de um tenro botão verde e permaneceu neste ramo por muitos meses, até mudar sua coloração no outono. E um dia, quando o vento frio soprou, ela caiu ao chão. Olhando profundamente a dimensão suprema, entretanto, podemos ver que a folha está apenas fingindo nascer, existir por algum tempo, envelhecer e morrer. Os ensinamentos da interdependência e do não-eu revelam-nos a verdadeira natureza do não-nascimento e não-morte de todos os fenômenos. Um dia, uma folha fingirá nascer novamente sobre o ramo de uma outra árvore, mas, na verdade, ela está apenas brincando de esconde-esconde conosco. Nós também estamos brincando de esconde-esconde uns com os outros. Não somente o Buda finge nascer e morrer no Nirvana. Nós também fingimos nascer, viver por algum tempo e morrer. Você pode pensar que sua mãe faleceu e não está mais aqui em sua companhia. O falecimento dela, na verdade, foi apenas um faz de conta, porque um dia, quando as causas e condições forem suficientes, ela se remanifestará em uma outra forma. Mas se você for dotado de suficiente introspecção, será capaz de reconhecer a sua mãe nessas outras formas. Precisamos olhar profundamente para todos aqueles a quem amamos e reconhecer a sua verdadeira natureza. Nós amamos o nosso professor, o nosso pai e mãe, os nossos filhos, os nossos irmãos e irmãs. E quando alguém querido assim realiza o seu passamento, sentimos grande pesar, pois cremos ter perdido essa pessoa para sempre. Mas, na verdade, nada se perde. A verdadeira natureza daqueles a quem amamos está além de nascimento e morte. Se pudermos tocar essa dimensão suprema, iremos sorrir para a folha dourada, assim como poderemos sorrir para todas as outras mudanças que acontecem em nossas vidas. Com a ajuda do seu mestre, por conseguinte, os discípulos no pico da montanha Gridrakuta viram o interior de suas próprias naturezas de Buda. E assim como a duração da vida de um Buda é infinita, também são infinitos os tempos de vida de todos os seres na dimensão suprema. Seguimos? Seguimos. Capítulo 13, Vida Infinita. O capítulo 15 do Sutra de Lótus levanta a questão da vida infinita e o capítulo 16, a duração da vida daqueles que assim vêm uma vez. Supre a resposta. Este é um novo estilo de apresentação no Sutra. É um hábil instrumento literário que serve para provocar a curiosidade do leitor. No final do capítulo 15, após o Buda ter revelado sua natureza ilimitada, havia algumas pessoas na Assembleia com grande dificuldade de compreender isto. Eles pediram ao Buda para explicar melhor sobre como ele poderia ter ensinado tantas miríades de bodhisattvas, seguidores seus, se eles o tinham visto ensinar por apenas 40 anos sobre a face da Terra. Nós imploramos resposta neste esclarecimento a respeito destes incalculáveis bodhisattvas. Como, em pouco tempo, você os ensinou e transformou,
habilitando-os a abrirem suas mentes. Buda disse a eles: meus amigos, vocês deveriam confiar e compreender que as palavras pronunciadas pelo Tathagata representam a verdade. Quando falo, digo a verdade. E vocês devem crer e compreender minhas palavras. O Sutra mostra que o Buda repetiu essa demonstração 3 vezes. Por não ouvirmos a explicação imediatamente, esta cena serve para aumentar o suspense. Primeiramente, temos de confiar no ensinamento do Buda. Um Tathagata jamais pronuncia uma falsidade, nunca diz nada que esteja em desacordo com a verdade. A palavra e a pessoa do Buda são em si mesmas uma garantia da verdade de seus ensinamentos. Contudo, entre os assistentes da Assembleia, havia aqueles que ainda sentiam alguma dúvida, pois aquilo que o Buda havia ensinado não guardava correlação com as suas próprias percepções das coisas. Esse detalhe serve para nos mostrar que a racionalização, os conceitos e o nosso modo geral de observar a realidade, com a ajuda do nosso intelecto, são só uma percepção limitada e pode estar equivocada. Não deveríamos, portanto, ser tão apegados às ideias e conceitos. Não deveríamos nos apoiar tanto nisso. Podemos sentir que o ensinamento do Buda seja completamente inacreditável. Mas isso ocorre porque a nossa visão ainda não é muito profunda. Se tivéssemos uma visão mais profunda da verdadeira natureza da realidade, como a que o Buda possuía, seríamos capazes de perceber as coisas diferentemente. Temos de gerar um espírito de confiança nos ensinamentos, de boa vontade em abandonar as nossas noções e examinar os ensinamentos à luz da nossa prática de mente atenta. Então, o Buda começou a descrever a duração ilimitada da sua vida. Ele não é meramente o Shakyamuni, aquele que ensinou pelos últimos 40 anos na Terra. Na verdade, ele já era Buda, por centenas de milhares, de miríades, de nayutas, de kalpas. Então, ele dá um exemplo. Suponha que 500 mil miríades de milhões de nayutas, de asankeyas, de triquilocosmos tenham sido reduzidos a pó por alguém. Então, essa pessoa viaje na direção leste. Cada vez que ela passa por um número igualmente grande de reinos cósmicos, ela deposita uma partícula de pó, prosseguindo assim até que cada grão de pó tenha sido depositado. Nós poderíamos conceber uma tal vastidão de tempo e espaço? Nosso pequeno planeta Terra, caso fosse transformado em pó, produziria muitos trilhões de grãos de poeira. Aqui, porém, o Buda está falando do número de grãos de pó que resultariam de um número infinito de cosmos. E após essa quantidade ser distribuída em uma direção, uma partícula de pó por vez, você viajaria nas outras direções. Você continuaria fazendo isso até ter depositado todo o vasto número de incalculáveis partículas de poeira. Buda assevera: tenho vivido neste mundo sarra por este período de tempo incalculavelmente imenso, ensinando o Dharma para inumeráveis seres vivos. E também estive em um número igualmente vasto de outros mundos e esferas, ensinando e ajudando os seres. O tempo de vida do Buda não é notável apenas em termos de tempo, mas também de espaço, incomensuráveis. Infinitas dimensões de tempo e espaço, as quais estão além do alcance da conceitualização intelectual. A nossa noção do Buda, como sendo uma pessoa puramente histórica, tendo vivido 2.600 anos atrás, passado para o Nirvana e não sendo mais capaz de estar presente conosco aqui e agora, é meramente uma percepção equivocada. Outros sutras Mahayana falam da natureza de não nascimento e não morte do Buda. Por exemplo, o Sutra Vairashedika diz: o Tathagata vem de lugar algum e vai para lugar nenhum. No Sutra do Lótus, todavia, esta verdade é expressa em imagens vívidas, como uma bela pintura, e para alguns, imagens visuais
podem tornar a compreensão mais fácil de ser alcançada. Este capítulo ilumina ainda mais os vários temas que são centrais para o nascimento do Sutra do Lótus, como os meios hábeis e o conceito das aparências. O Buda diz: quando os seres vivos vêm a mim, uso o meu olho de sabedoria para observar quais obstáculos surgidos da ignorância eles apresentam e qual tipo de ensinamento poderia ser mais benéfico a eles. Então, uso a sabedoria dos meios hábeis para ensinar o Dharma maravilhoso, de modo que todos os seres vivos possam ser transformados. Há seres que preferem e apreciam o pequeno veículo. Assim, uso meios hábeis para aparecer, nascer, praticar, realizar a iluminação, ensinar o Dharma e entrar no Nirvana, a fim de guiar estes praticantes no caminho do Buda e ajudá-los a se transformar na verdade. Porém, o Tathagata já vem sendo Buda e vem ensinando os seres, neste e em muitos outros mundos, desde tempos sem início. O aparecimento do Buda na dimensão histórica, como uma pessoa particular, nascida em uma família particular e tendo um tempo de vida humana normal, é como um espetáculo mágico destinado a capturar a atenção dos seres vivos daquele tempo e guiá-los ao caminho da transformação. Nos capítulos do Sutra do Lótus, discutidos na parte 1, sobre a dimensão histórica, o Buda usou vários meios hábeis, ensinando os caminhos dos 3 veículos, quando de fato apenas o veículo uno. Poderíamos dizer que todos os métodos de ensinamento do Buda, sua aparência na forma de vários Budas históricos, através do tempo e do espaço, são meios hábeis supremos. Por intermédio deste método, o Tathagata nunca parou de ensinar e guiar os seres rumo à liberação. Nós, algumas vezes, usamos a expressão as 8 formas externas de realização do caminho, a fim de referir às aparências ou formas pelas quais cada Tathagata passa, pois ele penetra no útero, nasce, entra em contato com o sofrimento, torna-se um praticante, segue o caminho, alcança a iluminação, ensina o Dharma e entra no Nirvana. Nós praticamos para ver que tais formas externas da realização são, de fato, somente aparências mágicas. Na verdade, Buda não nasceu e não morreu. Esta é a verdadeira natureza do Buda e de tudo mais. Quando olhamos com profundidade suficiente para qualquer fenômeno, um seixo, uma gota de orvalho, uma nuvem, reconhecemos sua natureza suprema através dos 3 selos do Dharma: impermanência, não eu e interdependência. Deste modo, podemos descobrir sua verdadeira natureza de não nascimento, não morte, a qual é exatamente a mesma que a verdadeira natureza do Tathagata. Uma bela folha dourada outonal também está apenas encenando um espetáculo mágico para nós. Primeiro, a folha encena o seu nascimento primaveril. Mais tarde, ela finge cair ao chão e morrer. Tanto quanto podemos conceber o mundo dos fenômenos, acreditamos que a folha vem à existência e então desaparece. Em termos da dimensão suprema, entretanto, nascimento e morte, ir e vir, existência e não existência, são apenas apresentações mágicas, meras aparências. Poucos anos atrás, eu estava sendo entrevistado por um jornalista na Holanda. Thay, você agora tem mais de 70 anos. O que deseja fazer antes de morrer? A partir da perspectiva da dimensão suprema, eu não poderia responder essa pergunta. Não sinto que haja alguma coisa que eu tenha de realizar antes de morrer. Desde que comecei a prática, desfruto de tudo aquilo que faço. Ensinar, compartilhar a prática com os outros, ajudar meus alunos a construir sanghas em todos os lugares do mundo, para que os indivíduos, comunidades e nações possam realizar o caminho da liberdade, da paz e da alegria. Certa vez escrevi um poema. O trabalho de construção tomará o tempo de 10.000 vidas. Mas, querido, observe, tal trabalho vem sendo realizado há 10.000 vidas. O aparecimento do Buda na dimensão histórica como uma pessoa particular
Esta afirmação emana a partir do ponto de vista da dimensão suprema. Você deve se tornar um Buda? Você deve correr atrás da iluminação? A onda não precisa procurar se tornar água. Ela já é água, exatamente aqui e agora. Do mesmo modo, você já é Nirvana, já é Buda, já é aquilo que quer se tornar. É essencial entrar no caminho da prática a fim de realizar esta verdade e ajudar os demais a realizá-la também. Com seu tempo de vida infinito, Buda apresenta capacidades ilimitadas de auxiliar os seres vivos através do espaço e do tempo, em todos os reinos da existência. Ele brinca, porém, fingindo ir e vir, nascer e passar por Nirvana, como meio hábil empregado para encorajar os seres vivos a entrarem no caminho da prática. A fim de ilustrar isto, Buda usa o exemplo de um médico brilhante e talentoso que era capaz de preparar inumeráveis, ilimitados e diferentes tipos de medicamentos, a fim de curar vários tipos de enfermidades. Esse médico tinha muitos filhos. Um dia, ele teve de ir a outro país para trabalhar. Enquanto estava ausente, seus filhos, desavisadamente, ingeriram certos preparados venenosos. Todas as crianças tiveram muita dor. Algumas se contorciam no chão, indo à loucura. Quando o médico voltou para casa, percebeu o que estava acontecendo e imediatamente preparou uma variedade de medicamentos com o propósito de curar seus filhos. Aqueles filhos cujas mentes e corpos não estavam muito perturbados foram capazes de reconhecer seu pai e mantiveram confiança nele. Prontamente, eles tomaram o medicamento que ele lhes deu e, pouco a pouco, recobraram a saúde e o bem-estar. Outros também ficaram muito felizes em rever o pai após tanto tempo, mas, confiando demasiadamente nele, não tomaram o remédio. Pelo tempo que seu pai esteve presente, eles se sentiram suficientemente bem e passaram a poder ingerir os medicamentos mais tarde. E pensaram, que poderiam ingerir os medicamentos mais tarde. O médico viu que alguns de seus filhos, pensando que ele estaria com eles para sempre, não tinham motivação para tomar os remédios que iriam curá-los. Isso o deixou muito triste. Todos os dias ele insistia para que tomasse os medicamentos. Porém, quanto mais ele insistia, mais ele se recusava. Então, o hábil médico fingiu deixá-los novamente. Ele pediu a um amigo que fosse até sua casa contar às crianças que o pai havia morrido. Somente assim, chorando desconsoladamente, as crianças tomaram os remédios. Em termos da dimensão suprema, o tempo da vida do Tathagata é incomensurável e infinito. Ainda que na realidade suprema, o Buda não nasça e não pereça. Apesar disso, ele finge nascer, viver por algum tempo e entrar no Nirvana para mostrar aos seres vivos do mundo como cuidar de si mesmos. O Buda nos fornece o remédio espiritual do qual precisávamos para a cura e a transformação de nossos corpos e mentes, ou seja, a prática da mente atenta. Cabe a nós tomarmos esse medicamento e praticar diligentemente, de modo que também possamos entrar em contato com a dimensão suprema e reconhecer a nossa verdadeira natureza não nascida e imortal. Devemos praticar mente atenta a fim de tocarmos a dimensão suprema. Quando notarmos uma folha amarelada sob nossos pés durante a meditação andando, será uma oportunidade de olharmos profundamente para a sua natureza não ida e não vinda. Quando respiramos com a mente atenta, estamos em contato íntimo com a nossa respiração, o nosso corpo, e já nos sentimos diferentes de antes. Usando a plena atenção, tudo nos parecerá mais claro. A prática da mente atenta é o caminho que nos leva à dimensão suprema. Quando praticamos mente atenta em nossas atividades cotidianas, trabalhar, praticar jardinagem, cozinhar, lavar os pratos, saudar as pessoas, estamos em contato profundo com o mundo dos fenômenos. Muito mais profundo do que quando não estamos com mente atenta. Neste ponto, a dimensão suprema pode começar a se revelar para nós. A dimensão suprema pode se revelar tanto vaga quanto claramente, dependendo da qualidade da nossa mente atenta. Algumas vezes, mantemos a mente atenta só por um momento. Outras vezes, podemos mantê-la por 2 ou 3 minutos.
Se olharmos para uma nuvem com mente atenta e formos capazes de manter a nossa plena atenção por 3 minutos, durante esse tempo atingiremos a concentração, o samadhi. Quando nossa prática de mente atenta se torna sólida e estável o suficiente, então somos capazes de manter a lâmpada do samadhi acesa de momento a momento. Quer estejamos na cozinha, no quarto, no banheiro, no escritório, quando varremos o pátio ou dirigimos o carro, em todas essas ações, mantemos a chama brilhante do samadhi. Praticando desta maneira, entramos em contato com a nossa verdadeira natureza, exatamente a mesma natureza não nascida e ilimitada do Buda. Exatamente como a folha amarela e tudo mais que vemos ao redor de nós no mundo das aparências. Também estamos participando da infinita vida do Buda. Todos aí? Eu não escuto ninguém. Raquel? Raquel está ali. Sim, todo mundo aqui. A gente escutou tudo hoje. Pode, se o senhor quiser. Sim. Tá todo mundo aqui. Que bom, que bom. Eu não olhei para a tela, só acreditei que vocês estavam aí. Então, esses 2 capítulos... Esses 2 capítulos referentes ao Sutra de Lótus, eles falam do que brota da Terra, de miríades, de milhões de bodhisattvas, que já estavam aqui para ensinar e guardar o Dharma, e falam de uma vida infinita de Buda, o que aparentemente parece muito estranho, uma vez que o budismo tem na sua essência a impermanência. E isso é interessante como é colocado pelo próprio Buda. E como é colocado pelo mestre brota da Terra e sobre a vida infinita do Buda. Naquela época, imagino eu, há 2.600 anos atrás, Buda precisava dizer que uma coisa era muito, 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 muito grande. Muito, 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 muito infinita. E isso era muito difícil de demonstrar, porque o conhecimento também era limitado. Então, como o Buda mesmo ensina neste capítulo, ele acaba usando de meios expedientes, meios hábeis para ensinar. Então, uma das formas de fazer isso é dar exemplos que aquela pessoa entenda, que aquela pessoa, no seu nível cultural, no seu nível de compreensão, no seu nível de atenção, de entendimento, possa compreender. Então, ele fala assim, olha, eu sou Buda, eu enxergo o que a pessoa tem, como ela está, o que ela tem de falha, de virtude, e eu consigo saber como ensiná-la da melhor maneira possível. Seja através de metáforas, seja através de citações, de parábolas, de exemplos, ou de ensinamento direto. O sofrimento existe, é um ensinamento direto. Outras vezes olha, pensa bem, imagine crianças brincando numa casa pegando fogo. Aí ele vai usando de exemplos, de parábolas. Imagina crianças que tomam remédios e não querem se curar. Então, ele usa de ensinamentos para que as pessoas consigam entender. Em termos de tempo, houve um cientista, um físico, chamado Carl Sagan, que no século XX ele fez ele fez assim, para demonstrar o tempo na Terra, para a gente poder enxergar um pouco melhor a nossa dimensão, o nosso significado aqui, ele disse o seguinte, imagina se pegarmos o universo, desde que possivelmente foi criado, até os dias de hoje, colocarmos num calendário de 1 ano. Já viram isso? Alguém viu? Já viu, né? Tokushi-san.
Deixa eu ver só. E aí você pega, o universo foi criado no dia 1º de janeiro e até hoje, no dia 31 de dezembro. Hoje é 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Então, é muito interessante que o universo foi criado, se não me falha a memória, estima-se, 13 a 14 bilhões de anos atrás. A Terra foi criada há 4. Né? Quando se coloca isso nesse calendário, a Terra foi criada por volta de 14 de setembro. A Terra. Aí precisa aparecer toda a vida na Terra. Né? Precisa aparecer tudo que existe. Depois precisa desaparecer dinossauro. Precisa ter cataclismas e assim por diante. Bom, só para a gente ter uma ideia dessa dimensão, Buda teria nascido no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 54 segundos. Um pouquinho antes de Jesus, que nasceu no segundo seguinte. Então, nós estamos falando que Buda nasceu há 4 segundos, se hoje estivéssemos nesse calendário. Para ter uma ideia da dimensão de tempo. Então, quando nos sutras usam-se a palavra, por exemplo, kalpa. Kalpa era para dizer que algo é muito, 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 muito antigo, né? Demora muito. Mas quanto que demora? Então, uma vez Buda falou assim, imagina uma pedra de 25 quilômetros de extensão em cada lado. Se você pegar um pano e passar a cada 100 anos na pedra, a cada 100 anos eu bato com o pano na pedra. O tempo que essa pedra demora para se desfazer é um kalpa. Se você pegar um cubo vazio de 25 quilômetros quadrados, e colocar 1 grão de areia a cada 100 anos, um kalpa é mais tempo do que você leva para encher esse cubo com grãos de areia. Isso facilitava com que a pessoa entendesse o quão longínquo é a origem do universo, o quão longínquo é a origem do próprio Buda e dos próprios ensinamentos. Se estivéssemos no ano cosmológico, estamos às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Buda nasceu há 4 segundos, eu repito. 2.600 anos atrás é muito longe quando nós pensamos em 2.600 anos hoje. Mas quando nós enxergamos este ano, e há 4 segundos, Buda, quase que a gente consegue tocar Buda. Acabei de ver Buda aqui, estava aqui há 4 segundos atrás. Jantei com Jesus. É muito perto. Aí nós somos formados do quê? Esse corpinho tem carne, osso, sangue, cálcio, zinco, é isso? Ferro. Este mundo, tudo que existe no mundo, de tudo que o material do mundo é feito, desde os gases, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, tudo que existe no mundo e no universo, não foi criado hoje. Não foi criado no dia do nosso nascimento. O cálcio que existe no seu corpo, no meu corpo, o oxigênio e o zinco, está no universo desde que o universo é o universo, desde o dia 1º de janeiro. Há muitos kalpas, há muitos nayutas, há miríades de kalpas e de nayutas atrás. A forma com que o hidrogênio, o oxigênio, o zinco e tudo mais se agrupa é que modifica, é que é nova. A forma é nova. As combinações são infinitas. Quando elas se combinam, co-surgir dependente. Quando elas se combinam, uma forma acontece. Como fazer um bolo, né? Se você acertar a receita, colocar no fogo, juntar tudo, tiver certo, dá certo, faz um bolo. Se não tiver na combinação certa, vira uma pasta. Quando o Buda surgiu, é isso que eu acho que ele está dizendo. Eu não surgi quando eu nasci. Lá, 8 de abril, Buda nasceu. Não, eu não nasci nesse dia. O que existe no universo, numa outra dimensão, já estava aqui.
Estava aqui desde sempre, desde que o universo é o universo. Muitos kalpas, nayutas, tá? Desde lá do dia 1º de janeiro cosmológico. Já estava aqui. Não pense só tão limitadamente. É isso que ele está explicando aqui. Então, Buda mostra que existe a dimensão do que nós tocamos, do que nós vemos, do que nós registramos, do que nós podemos lembrar na nossa memória. Mas uma das formas de nos libertarmos do sofrimento é enxergarmos essa realidade mais ampla que foge aos nossos olhos, aos nossos sentidos, do ouvido, dos olhos, do tato, do paladar, do olfato. É muito mais ampla, é muito mais longínqua. Então, nós temos, por exemplo, 3 corpos de Buda, chamados Trikaya. Nós temos o Dharmakaya, nós temos o Sambhogakaya e nós temos o Nirmanakaya. O Dharmakaya é podemos dizer assim, que é o corpo da verdade, é o que é absoluto, é o que está além da existência e da não existência, a própria natureza Buda, a essência de tudo que existe no universo, que está aqui todo esse tempo. O Sambhogakaya é como se fosse um corpo de êxtase, a felicidade da prática, o prazer de praticar, a alegria que nós enxergamos ao praticar, como uma recompensa de estar praticando, dividindo aquele ensinamento, aquela mente de plena atenção que o mestre cita aqui. Quando a gente também tem um Buda estátua, né? E também é um Buda de devoção, um objeto de devoção, também é Sambhogakaya, né? E aquilo nos traz uma felicidade, uma lembrança. Eu passo ali e agradeço. Hoje no altar ali tem um bolo de papel. São pessoas conhecidas e não conhecidas, e parentes de parentes que pedem orações porque estão na UTI, ou foram para a UTI, ou foram entubadas, né? Hoje foram 3, né? De vez em quando, um sai da UTI. A pessoa me liga, saiu, obrigado. Aí vai lá, põe um incenso e agradece, né? De vez em quando, um sai e muda de altar, né? Tem o altar ali do Ihaido, que fica um pouco aqui. E aí muda de altar, né? Aí continua também rezando, né? Muda a esfera da dimensão. Eu necessariamente não conheço. A essência do que ela é não desaparece. Está no universo desde que o universo é universo. A forma com que nós enxergamos se desfaz. Mas a essência do que ela permanece. Quando a gente consegue enxergar desta forma, e obviamente não é fácil, é por isso que nós praticamos a mente da plena atenção, quando enxergamos esta forma, esta dimensão suprema, a dor tende a desaparecer porque nós também diluímos nesse universo. Uma vez eu li assim, você tem o mar. Quando causas e condições se juntam, então tem a influência da gravidade da Lua, o solo mais estreito, as pedras, os corais, o vento. Quando tudo isso se junta, co-surgir dependente, né? Quando tudo isso se junta, aquele nível de água cresce e forma uma onda. Da primeira forma de ver, aquela onda nasceu naquele momento, naquele lugar. Porque causas e condições, gravidade da Lua, vento, coral, solo, todos se juntaram e fizeram com que aquela onda crescesse, ganhasse corpo, forma e tivesse uma energia. E ela tem uma duração. E ela vai durando. E apenas dizemos, a onda morreu. A onda se acabou. Então ela se dilui novamente no mar. Mas, do ponto de vista da dimensão mais profunda e suprema, aquela onda já existia ali no mar. Toda a água que formou aquele corpo já estava ali. Só não estava agrupada daquela forma. Quando ela se dilui, uma parte evaporou, uma parte virou o som da onda quebrando, outra parte continua a água.
E neste ponto de vista, nós somos 60%, 70% água. Nós somos essa água. Enxergar isso é o que eu acho que o mestre está dizendo ao ver uma folha de outono. Tudo está interligado. Tudo é impermanente. A onda se forma, mas ela se desfaz no uno. Essa é a visão suprema, Dharmakaya. O corpo da onda, o corpo que nasce, né, que ele cita lá, que nasce, vai para o útero, que cresce, que fica doente, que morre. Este corpo é um Nirmanakaya. É o corpo que tem data de nascimento, data de falecimento. É o corpo que o Shuei-san explicou, depois você põe o nome do Kaimyo, né? É isso, é o corpo, é aquele corpo, aquela forma. Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Quando os monges estavam perguntando de Buda, mas o Buda só tem 40 anos. Ele falou, não, mas eu estou aqui desde que a Terra é Terra. É isso. Eu não fui criado naquele... Do que sou feito, do que o Dharma é feito, do que a lei da verdade é feito, não nascido, não morto, já estava, a água já estava ali antes de ser onda. Então, não estou entendendo a confusão que vocês estão fazendo. Não, não, não. Eles estavam falando de Nirmanakaya. E o Buda aproveitou para ensinar que existe também outra dimensão. Ver uma dimensão só é sofrer. É ignorar. E é um dos 3 venenos, ganância, raiva e ignorância. Quando eu também quero só ver a dimensão do Dharmakaya, não, nós estamos tudo aqui, não tem ninguém morrendo, está ótimo o mundo. Está todo mundo aí, não se preocupe. São 300 mil mortes no Brasil, quase 4 mil mortes por dia, mas não tem ninguém morrendo. Está todo mundo aqui, estamos numa onda só. Tá... Não é assim também. Aí nós nos afastamos da realidade e nos tornamos insensíveis. Temos que enxergar todas as dimensões. Para uma pessoa que perde um pai. Lembra do que o Buda falou? Eu enxergo aonde a pessoa está. Convivemos com alguém que tem lá sua prática espiritual ou não. E a pessoa não tem essa dimensão, essa noção, ou a prática que ela exerce, que ela acredita, não fala desta forma. Então, quando a gente fala que tudo existe como no Dharmakaya, a gente está até quase que ofendendo a dor da pessoa. Nós temos que ser igual o nosso professor, mestre Shakyamuni Buda. Achar meios expedientes, hábeis de tocar o coração de cada um. Nós mesmos, budistas praticantes, temos diferenças de visão, seja pelo tempo de prática, seja pela experiência de vida, seja pelo momento de vida, que às vezes nos dificulta de uma visão um pouco mais clara e ampla. Então, os sêniors, as pessoas mais experientes, os nossos mestres, e mesmo pessoas com mais experiência de vida, às vezes vêm e nos mostram com um dedinho, olha ali, olha. Você já pensou? Aí faz uma comparação, né? Aí você fala, entendi. Naquele momento, é o Dharma se manifestando, é Buda se manifestando. E quando se fala Buda, a gente não quer puxar nossa religião como a melhor. Buda pode ser um cristão, pode ser um muçulmano, pode ser um cachorrinho, pode ser uma folha de outono que cai sequinha no chão e você vai pisar e fala, eu ia pisar nessa folha tão bela, mas eu vejo o quê? O universo, né? Eu vejo o Buda. Não é que ele não vai sair mais pisando na folha, né? Mas assim, naquele momento, com a plena atenção, você enxerga a folha, Nirmanakaya. Sequinha, durinha, faz clac, 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 quando pega, né? Você enxerga Sambhogakaya, ela pode até virar alguma coisa, algum objeto de decoração e de adoração. E você enxerga o Dharmakaya. Todo o universo, todo o oceano cósmico, os milhares de kalpas e nayutas. Você enxerga Buda, você enxerga Nagyaharajuna, você enxerga Bodhidharma, você enxerga Ananda, Maldigaliana, você enxerga toda a galera, todo mundo junto. Você enxerga as próprias estrelas do universo, você enxerga o boom estelar, porque formou-se os elementos que um dia viraram uma folha seca.
as 3 dimensões são importantes. As 3 dimensões. Quando alguém morre no Nirmanakaya, a gente chora, né? O próprio Buda diz, não chore a minha morte. Não tem só o Nirmanakaya. Não precisa chorar. Mas a gente chora. De Nirmanakaya para Nirmanakaya. Somos humanos, né? E precisamos exercer as 3 dimensões. Com prática, com dificuldade. Nos apoiando com a sanga. Falar, aqui eu acho que você não está vendo bem. Aí vem o outro e fala, puxa, é mesmo, né? Eu acho que você tem razão. São os meios expedientes. Deve ter acontecido com vocês. Você vai explicar uma coisa para alguém, aí de repente a pessoa fala, eu acho que ela não entendeu nada e ainda ficou pior, né? Já fala assim, puxa, não usei o meio expediente certo, usei o meio expediente, mas não foi o bom, né? Não foi o meio bom. Eu, há 15 anos atrás, eu tive uma doença muito grave, eu precisei fazer um tratamento muito longo, né? E eu fui procurar um amigo meu que é médico, um oncologista, no caso, e ele falou assim, olha, o seu tratamento é muito longo e então eu vou precisar de algumas coisas de você. Eu falei, tá bom. Aí você vai começar uma quimioterapia por 3 anos, seguidos, todo dia. Aí eu falei, não existe isso, né? Todo dia ninguém faz. Não, no seu caso vai ser. Eu falei, mas isso não é muito bom, né? Eu não gostei já daí, assim, já achei meio desagradável isso. E aí ele falou assim, não, então por isso tem alguns trabalhos que mostram que pacientes que têm um tratamento muito longo ficam muito deprimidos em algum momento. E isso dificulta que eles continuem o tratamento, tomando remédios, aceitando os exames. Então você também vai fazer terapia. Eu falei, mas não vou mesmo. Eu tinha muito preconceito com terapeuta, com terapia, com terapeuta. Eu falei, não vou. Não vou. Simplesmente não vou. E não vou tomar remédio também. Muito interessante. Eu falei, não vou. E aí, ele usou de um meio expediente muito bom. Ele falou assim, você tem razão. Aí eu falei, que bom. Aí ele falou assim, então procure outro médico. Eu não vou te tratar. Você não está aceitando o meu tratamento. Procure outro. Mas como ele era meu amigo e eu confiava nele, eu queria que ele me cuidasse, né? E aí eu fui fazer muito... São 15 anos. 15 anos. Adoro. Isso foi um meio expediente de convencer alguém que, pela sua condição de saúde física e mental, não enxergava o que era bom. Muito parecido com essa parábola que Buda ensina. Fala, se vocês lerem o capítulo, ele fala que lá, Buda fala assim, é um médico que ele tinha lá 5, 10, 20, 100 filhos. Ele usa esse, 100 filhos. Quem tem 100 filhos, né? E aí ele saiu e deixou as crianças lá, foram lá, aprontaram, fizeram bobagem, tomaram veneno. Ganância, raiva e ignorância, né? A gente se esbaldou, né? Mais do que precisa, a gente se esbaldou. E aí ele voltou e falou, não tá bom, vamos tomar este remédio aqui. Vamos praticar zazen, vamos ler sutra, vamos prestar atenção nas dimensões, tanto a histórica como a dimensão mais suprema, mais profunda. Mas isso aí é ruim, estou sofrendo, meu cachorro morreu agora, né? Não consigo enxergar meu cachorro em dimensões mais profundas, dói muito, né? Aí vamos praticar, não, porque dói muito a minha perna, também tem um problema aqui no joelho que não me deixa praticar esse tipo de prática, de coisa, não é bom, não é bom. Tem muitos pensamentos. Então ele fala, bom, então tá bom. Aí ele insiste 1 dia, 2, 3, aí ele fala, não dá certo, então eu falo assim, vou embora. É igual o médico, não vou te tratar então, eu vou embora. Aí foi embora. Mas foi mais além do que isso. Ele falou assim, manda avisar que eu morri. Avisa que eu morri. Olha que crueldade, né? E mentira, não é mentira? Também não é uma parábola. Ele está falando, não, vai lá e conta que eu morri. As crianças tudo choram. Imagina, alguém chega para você e fala, seu pai morreu. Ui? Não, seu pai morreu. Como? Aí você começa a chorar, a pensar tudo que você não fez, você não pediu desculpa, às vezes que você não ligou, o que você queria ter dito, aí você fica desesperado. Aí você vai lá na frente do Ihai, de Buda, fala, paizinho, se você estiver me escutando, puxa, agora eu não estou mais protegido, quando você estava aqui, eu podia só pedir o remédio para você, esticar a mão, você estava ali, agora não está mais. Aí você decide abrir o seu coração. E aí depois chega alguém e fala, brincadeirinha.
não morreu. Dharmakaya. Dharmakaya. Não é o corpo Nirmanakaya de Buda que está aparecendo. Dharmakaya. Não nasceu, não desapareceu. Como aquela onda do mar, estava lá já. Misturadinha no mar, né? Estava aqui. Às vezes tem pessoa morrendo de sede. Uma vez, no Japão, no mosteiro de Nagoya, a mestra Aoyama Roshi falou o seguinte. Às vezes as pessoas me procuram e você fala uma palavra do Dharma que não é minha, né? Vem de Buda, dos grandes mestres. Aí a pessoa sai toda feliz, alivia a dor, etc. Aí ela fala assim, mas no fundo é como você estar dentro de um rio de água potável e alguém entra dentro do rio e diz, me ajude, tenho sede. Aí você pega uma concha com água, uma tigela com água e oferece para a pessoa fala, muito obrigado, você matou minha sede. Mas a água já está ali. Mas esses são os meios expedientes. Às vezes dizer para a pessoa, abaixe e pegue a água, pode ser muito cruel, ela não vê. Então tem que começar devagar. Você pega a água, dá para a pessoa. Depois você pega e fala, segura essa tigela vazia. Agora abaixa a mão. Abaixa mais. Agora sobe a mão. Agora joga assim para cima. Ai, me molhei. Você começa a ver que tem água que está ao seu alcance. Estes são os meios expedientes que Buda usa. Num mosteiro, nossos professores aqui, Shui Sensei, Joken-san, podem nos dizer quais são os meios expedientes do mosteiro. Alguns são terríveis. Eu ouvi já a história dos nossos dois aqui, nossa, são terríveis. Aí você fica até pensando, mas será que esse é um meio expediente muito bom, né? Se alguém de um grupo, tem lá grupos determinados, né? Se alguém de um grupo comete uma falta, todo grupo, se eu estiver errado, me avisem, todo grupo sofre alguma punição. Então, uma vez eu acho que Joken-san tinha que limpar lá o mosteiro, não sei quantas vezes, limpar a parte de madeira, né? O tablado, as escadas, tal, mais do que a rotina. Acho que era 2, 3 vezes por dia. Isso dava não sei quantos quilômetros. E ele falou, a princípio, eu nem sei por que eu estou fazendo. Alguém fez alguma coisa e a punição está para todos. Então, também não vale a pena dedurar, né? Entendeu? Dá a noção de conjunto, né? Isso dói as costas, isso não deve ser muito agradável para quem está vivendo ali. Mas dá uma noção de conjunto. Fala assim, olha lá, fulano ali está dormindo. Vou dedurar ele porque eu estou acordado. Isso não é muito bom. É mais fácil você chegar lá e avisá-lo. Mas a gente vai aprendendo isso, né? A gente vai aprendendo como fazer isso. Nesse mesmo dia que estava nesse mosteiro com a Aoyama Roshi, ela contou uma história de uma de suas alunas, né? E ela falou assim, uma aluna que sempre foi muito brava, né? Aí ela falou assim, olha, eu lembro que essa aluna é muito brava, né? Um dia, na passagem do ano, precisava tocar o sino 108 vezes. E aí ela começou a tocar, e vejam, os monges acordam muito cedo, as monjas também, né? Acordam muito cedo, trabalham muito, não comem o suficiente, não descansam o suficiente, tem sempre alguém brigando ali ou exigindo um trabalho muito bem feito, não é uma vida fácil, né? E naquele dia, para a gente, a passagem do ano é sempre, a gente senta, vai comer, gostosinho. Não, o monge é trabalho, né? E aí tinham monges dormindo, foram fazer um pouco de zazen, e tinha uma lá cochilando. Aí, essa monja que ia tocar o sino, começou a tocar forte. Tam, tam, mas tão forte que a mestra ficou com dor de cabeça. E ela não falou nada, né? Esperou acabar tudo. No dia seguinte, ou um dia posterior, ela chamou essa aluna e disse assim, olha, fulana-san, no dia ali da nossa... Da passagem do ano ali, você tocou o sino. Eu já vi você tocando o sino outras vezes. Você tocou forte demais. O que houve? Por que você fez isso? Ela falou, não, mestra, é porque eu vi que haviam outras alunas, monjas, dormindo na sua frente. E eu queria acordá-las. Eu queria despertá-las, porque seria muito inconveniente que elas dormissem numa cerimônia diante da professora. Ela falou, entendi. Muito justa a sua colocação, muito honesta, né?
a sua intenção. Aí ela disse assim, ela parou, nos olhou e disse assim, quando isso entrou uma assistente e nos serviu chá. E ela entrou com duas mãozinhas assim, segurando, né? De licença, fez uma reverência, colocou a bandeja, pegou com duas mãos, ofereceu a tigela de chá, pediu licença, levantou-se e fez isso um por um. Aí ela saiu, aí ela deu uma risadinha, a mestra, e falou assim, se você tiver a mente atenta e observar profundamente, você sabe como está o coração daquela pessoa naquele instante. Se ela está atenta, se ela está sendo delicada, se ela está sendo gentil, se ela está com raiva, se ela está cansada, se ela está contrariada. Todos somos muito transparentes. É só olhar. Como o Buda olhava e sabia onde estava o nosso grau de compreensão e de ilusão, né? Falou, não, aqui ele está achando que está entendendo, mas está iludido, né? E aí ela riu e voltou para a história e falou assim, então, ela falou assim, não é com força, é com jeito, é com amor. Se você bate forte no sino, é o seu coração que bate forte. Você pode até despertar alguém, mas a pessoa vai despertar com dor de cabeça. Faça a pessoa despertar com felicidade, sambhogakaya, né? Alegria da prática. Faça ela ter prazer naquilo. Se ela estiver cansada, compreenda. Não seja tão brava. E aí depois eu fiquei pensando, né? Puxa, ela está usando uma história de alguém que tem tudo a ver com a minha história. Quer dizer, não é para o outro. Ela está usando um meio expediente para me ensinar. Não era só para mim, né? Era nos ensinar ali. Então a gente fica pensando, eu entendi o Dharma, né? Eu vou sair gritando, eu vou sair, não durma, não faça. E aí a gente sai, ele diz, ó, Buda, tenha respeito. Aí você não respeita o ser humano do seu lado, né? Respeite o Buda. O ser humano do seu lado é um Buda. O cachorro é um Buda, né? Natureza Buda, Dharmakaya, né? A folha seca do outono é um Buda. Cuidado! Porque senão você, para dar bronca para respeitar um Buda, você briga com outro Buda. Todos têm esta capacidade dessa natureza Buda. Então, na minha compreensão, quando o Buda fala do tempo infinito que ele está na Terra, que ele apareceu, que tem os Bodhisattvas, isto sempre existiu, sempre foi assim no universo. Esta é a lei do universo. Por isso, eu não estou 40 anos ensinando. Esses Budas estão na Terra desde sempre. E mais, vocês que estão ouvindo, são esses Budas que afloram da Terra. Não são eles. Fica olhando, de onde surgiu esse? Esse é seu espelho. A prática faz com que a Terra estremeça. E é isso. Uma vez eu fui no mosteiro e tinha lá um monge muito cansado, né? Muito cansado. Você fica trabalhando. E aí ele estava me ciceroneando ali, mostrando o mosteiro e tal. E a gente parou e começou. Tinha uma... Meu Deus, sumiu todo mundo. Estava tendo uma cerimônia especial ali. E nós paramos para ver um pouquinho ali escondidinho da cerimônia, né? E ali no mosteiro, era um mosteiro assim bonito, tinha umas pilastras grandes assim, sabe? E a gente fica olhando aquela cerimônia assim de longe. Puxa, como é bonito. Quando a gente tá lá cantando o sutra, você não sabe como é bonito, né? Aí você fica vendo os monges durinho lá, né? Tem um que tá com dor nas costas, a gente nem sabe, né? Mas ele tá durinho lá, assim, cantando bonito, todos no mesmo som, uníssono, né? Cantando aquelas colunas, tudo. Parece que o próprio Buda tá ali, né? Todos os Budas ali, no tempo e no espaço, né? E aí, vendo aquilo, eu vi aquelas colunas, né? E falei assim, a coluna, né? Está sustentando o templo e está fazendo um trabalho duro. É muito duro você ficar segurando ali aquelas madeiras pesadas, né? Mas quando você olha para quem está precisando, para quem está ávido pelo aquele conhecimento ou por
por aquele ensinamento, ver aquela coluna que sustenta e não deixa o teto cair na sua cabeça, gera gratidão. Sambogakaya, né? Você olha e fala, que coluna linda, forte, bonita. E que bom que ela não deixa cair o teto na minha cabeça. O teto das dores, do desespero, da impermanência do Nirmanakaya, né? Das mortes que se acumulam, das dores que se juntam, das desilusões, das frustrações. E aí nós comentamos, né, com esse momento, eu falei, puxa vida, você e vocês aqui são essas colunas, né? E vocês nem sabem, né? Vocês só estão com peso nos ombros dessa prática, dessa dor, mas estão sustentando não só as paredes e o teto do templo, estão sustentando os próprios ensinamentos de Buda. Porque é essa prática que faz a gente depois vir aqui e falar assim, eu acho, né? Eu acho. Eu falei para o senhor, eu não quero falar, né? Porque é isso, ainda eu acho, né? Não sou professor do Dharma, né? Eu acho. É tudo eu acho, né? Os sutras budistas falam assim eu ouvi. Eu falo assim, eu acho. Eu acho, é assim. Mas a prática de todo dia, de toda hora, ele levanta, acorda cedo, e dói perna, dói joelho, dói pé, tem fome, dói o ombro, toma bronca. Essa prática que deixa vivo os ensinamentos para que a gente venha aqui achar alguma coisa. Aí, de repente, a gente está achando muito, vem alguém e fala assim, não era isso. Aí tem que rir. Que bom, não era isso. Que bom que eu descobri que não era, né? Então, eu podia ficar mais alguns calpas achando que era. Mas a prática, quando você chega lá, não tem o que falar, é só olhar. As colunas estão lá. Estão lá. E os monges estão lá também. Cada um com seus problemas, com as suas dores. E aí, de repente, veio alguém e fala assim para você, pratique zazen. Aí você lembra da dor na perna e no joelho, mas o cara tá lá fazendo aquilo todo o tempo. Aí você fala, claro, acabou a dor, eu vou fazer. Essa é a força, né? Essa é a força. Existe 8 satores, né? Que a gente fala, 8 satores, né? Sho-yoku, né? Tem que desejar pouco. Se você desejar muito, você vai ter problema. Vai ter muito problema. Então, mesmo ensinamento de Buda, né? Não seja ganancioso. Você viu o que ele fala lá? Ele pergunta assim, você quer se tornar um Buda? Precisa. A água já é água, né? Então você fica dizendo, quero ser um Buda, é igual o Buda aqui, o monte lá que polia a telha, né? Estou tentando virar um Buda fazendo zazen. E o senhor que está fazendo polindo a telha? Estou tentando deixá-la um espelho. Não vai conseguir, né? Então, deseja pouco, né? Mesmo as coisas muito nobres, muito boas, né? Não pense muito nisso. O outro é Chisoku, né? Chisoku. Chisoku é compreender suficientemente. É isso, a gente compreende, mas eu acho aqui alguma coisa, né? Eu acho, né? Gyo é uma alegria tranquila, né? Você viu que eu tenho uma alegria agitada, né? Que eu quero me manifestar, Não, é uma tranquilidade, né? É alegre, mas é tranquilo, né? Gyo. Esse é o outro satori, né? Shojin, né? Shojin, esse é importante. Esforço permanente. Não importa o que aconteça. Nas 4 estações. Calor escaldante, neve caindo, primavera, outono, domingo, sábado, segunda, terça e feriado. Dor na perna, dor no joelho. Pratique. Esforço constante. Esse é Shojin, né? Outro, se não me engano, é Fumonen? Eu não sei se eu lembro. Fumonen? Acho que é Fumonen, né? Fumonen. Fumonen, a gente fala assim, não tenha ilusão. Não tem ilusão. É isso, né? A gente toda hora tem ilusão, né? Acho que agora eu compreendi o Dharma. Aí a gente sai falando o Dharma, né? Eu acho. Fala demais, né? Tem que ter isso, né? Shuzenjo. Shuzenjo. É o Samadhi na prática do Zazen. Quando a gente fica quietinho, observando as coisas como elas são, nós temos as 3 dimensões. E os Budas de todos os tempos, os Budas de todo o espaço, os Bodhisattvas que apareceram aos miríades, junto com Buda, sentam junto conosco. Isso é o Samadhi do Zazen, sem julgamento. Eu sei, eu não sei. Eu nasço, eu não nasço.
eu morro, não morro. Isto é o Samadhi do Zazen. É o desaparecer na água do universo, em tudo que existe no universo. A outra é Jorik, esse que eu queria falar, né? Por isso que eu lembrei, né? A pessoa tá trabalhando lá, fazendo todo dia. Aí ela chega para você e fala assim, faça Zazen. Aí você olha, aquilo tem uma energia, tem uma força, né? Aí você fala, tá bom, vamos fazer. Várias pessoas falaram, você nunca foi fazer, mas aquela pessoa que faz aquilo todo dia tem Jorik, né? Tem força da prática, né? Então, não adianta falar muito, você tem que ter a força da prática, senão não resolve, né? E o último é fuqueiro, né? Que é não ficar discutindo muito, né? É isso, meu ponto de vista, outro ponto de vista. A gente sempre acha muita coisa e muito ponto de vista, né? Hoje está muito aqui na moda, né? Um é da direita, o outro é da esquerda, né? E o que é do centro não é nada. Então, a gente fica só de muita discussão que às vezes se torna improdutiva, né? A gente tem que acolher todo mundo, né? Se tiver um que é da direita e um que é da esquerda, a gente não está na unidade, né? Se pensar só dessa forma. A gente tem que ser capaz de ouvir ideias contrárias às nossas, falar ideias contrárias aos dos outros e ainda assim conviver com tolerância, um mínimo de respeito às ideias dos outros, né? Como as colunas, tem que segurar, né? Uma segura na direita, outra segura na esquerda, outra segura do outro lado, outra segura do lado de cá. Todas têm que estar segurando, porque se cair uma, cai tudo, né? Então, é importante que tenham todos os lados, porque não são lados opostos, são lados complementares. Não são só lados opostos, né? Então, resumindo, eu acho que naquela época, Buda queria ensinar aos alunos, e não só ensinar os alunos, mas ensinar como ensinar. Então, ele ensina isso fazendo meios expedientes. Usem. Assim como para nós é importante ter comparações, ter ideias que a gente... entendi. Se eu coloco um ano no calendário e nós estamos vendo o último segundo e Buda veio quase... Nossa, como não é nada, né? Como o tempo que a gente põe muito longo não é nada, né? Nós estamos aqui a 4 segundos de Buda, né? Quantos kalpas? Então, usar meios expedientes é bom. Quanto mais sabedoria e prática tivermos, mais fácil será enxergar o nosso interlocutor, em que nível ele está e que tipo de exemplo usar. Tempo e espaço, existe o tempo e o espaço. Existe uma linha horizontal e uma linha vertical aqui agora, mas o espaço, Joken-san e Shoei Sensei estão lá no Japão, né? Então, tem várias barreiras, tem mar, mas quando você vai vendo tudo como um globo, se você olhar de longe, não existem essas barreiras, né? Estamos lado a lado, não só porque a internet nos propicia, mas porque tudo é um espaço só. Nessa Via Láctea, nessa galáxia, tudo é uma coisa só, né? E enxergar as 3 realidades, eu acho que é uma prática que a gente tem que fazer sempre, né? Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, né? Eu acho que eu falei demais, né? A Ana Catarina ali está até com sono. Shoei Sensei, onegaishimasu. Eu fico até envergonhado de falar, sabe? Porque eu tenho muitas coisas a falar, mas a minha fala vai ser por último. Eu gostaria de abrir para as pessoas fazerem perguntas, se tiverem, perguntarem ou colocarem algum ponto para Doshin-san, por favor, fiquem à vontade. Ninguém tem pergunta, ótimo. Tokushi-san tem uma pergunta. Nós não combinamos isso, Tokushi-san. Não era esse o combinado, né? Eu vou fazer igual o Joãozinho na hora de ir pro recreio, né? Já estamos passando a hora ali, o Joãozinho pergunta lá, Joãozinho. O Sensei sempre faz isso porque ele sabe que eu vou instigar alguma coisa aqui. Brincadeira. Antes de mais nada, gratidão imensa pela sua leitura. Eu sempre falo, eu leio aqui individualmente, mas quando eu ouço o leitor aqui, isso é maravilhoso. Vai surgindo outras coisas, outras ideias, uma outra percepção. E depois com a fala do ledor,
algumas coisas corroboram, outras coisas se ampliam mais ainda. Primeiro, então, agradecer isso. Segundo, agradecer imensamente o seu trabalho como médico na linha de frente lá, ajudando as pessoas, acolhendo não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, que eu sei que o senhor faz isso. A gente já se conhece há um bom tempo, não se vê, né? Mas já temos uma amizade longa aí, né? Eu queria só fazer não é uma pergunta, é algo que me surgiu assim da sua leitura. Quando eu li, eu não tive essa percepção, mas agora eu estava vendo, coincidentemente, o senhor falou do Carl Sagan, eu estava vendo Stephen Hawking, Newton e Carl Sagan, não necessariamente nessa ordem, né? Desde sábado, que eu estou vendo aí a coisa da física, e aí o senhor lendo isso, me pareceu Teoria das Cordas, o primeiro texto. E aí o senhor fala de Jesus Cristo no segundo depois, assim, e existem muitas moradas na casa de meu pai. Tem a morada da folha, mas tem outras dimensões que nós não abarcamos. Só uma percepção minha, se o senhor quiser comentar alguma coisa para satisfazer mais ainda essa minha sede de conhecimento, por favor, eu agradeço muito. Eu gosto de ler também, isso é interessante, né? Eu não pensei nisso, isso surgiu agora também, né? Existe uma teoria também de que o espaço é curvo, né? Isso é muito curioso, porque a gente acha que o espaço é uma coisa, é uma dimensão só, né? Eles falam que se o espaço é curvo, eles têm uma teoria que se você, então, conseguir vir daqui para cá, chamado buraco de minhoca, né? Você ganha tempo, tá? Existe isso, e isso pode ser que um dia alguém compreenda ou não. Mas, dentro da prática, acho que budista, isso não importa. Isso não importa. Compreender o budismo, o espaço, enxergar intelectualmente, é o que dizia na lição de hoje, né? Enxergar intelectualmente pode ser que atrapalhe. Então, eu entender a teoria da física pode ser que atrapalhe eu entender o Dharmakaya. Porque quando eu tenho muitos conceitos, e a física e a ciência se usam de muitos conceitos, e a filosofia também, os conceitos, mesmo o conceito de infinito, ele te limita. O que é o infinito? O infinito é daqui até ali sem fim. E isto é um conceito finito. Então, eu acho que uma das lições do Buda é não se apegue aos conceitos. Por isso que ele usa essa história de kalpas, porque quando você começa, igual um koan, né? Quando você pensa assim, se eu passar uma toalha numa pedra uma vez a cada 100 anos, ela tem 25 quilômetros, quanto tempo? Você começa a pensar nisso, nunca. Não é que um dia vai dar, é nunca. Não vai bater, nunca. Então, ele quer dizer, não pense nisso. Porque se você pensar em algo muito grande, ainda é pequeno. Então, quando ele diz, cuidado com o conceito, né? Ele é muito agradável, né? No mundo do Nirmanakaya. Então, leia bastante e se divirta. Mas, na hora da prática, esqueça tudo isso, né? Não infinito nem infinito, não nasce e não morre, né? A prática, ela tem que ser do momento, o que existe aqui agora, né? Existe aqui agora todo o espaço, curvo ou não curvo, não importa. É só o que existe aqui. E aí deixa a mente livre. Eu acho que é isso, senão a gente se perde. Eu acho que o Joken-san levantou a mão e ia falar também. Ele não quer falar, eu acho que... Eu queria agradecer o Doshin-san, porque a presença dele é tão luminosa. Sempre que eu encontro ele, é sempre tanto ensinamento. E ficou muito gravado em mim quando a gente se encontrou aqui em Sojiji. Foi muito bom. E muito obrigado por relembrar esse momento. Muito bom. Obrigado por sua prática. Muito obrigado pela sua prática. A minha prática só existe por conta da sua prática. Ai. Diga, Raquel. Doshin-san, eu já escutei isso antes, viu? Que algumas práticas só existem por causa da sua prática. Da minha? Da sua e de Koun Sansei. Da sua e de Koun Sansei.
Vocês são dois ótimos exemplos, né? Assim, Não. mira e vai, né? Mira e vai. Vai dar certo. Isso foi uma discussão que eu tive com o Shoei. Eu falei, eu não quero ser exemplo de nada, não quero falar de nada. Não deu, ele chegou atrasado de propósito. Falando em meio expediente, eu falei bastante para sobrar pouco tempo de pergunta, entendeu? Isso é meio expediente. Eu só quero agradecer também, e é só um comentário, na verdade, não é pergunta, não. Eu gosto muito do... Eu adoro o Thich Nhat Hanh, eu acho que ele tem uma linguagem tão palatável, assim, e as explicações ficam tão fáceis no ouvido, assim, dos leigos, principalmente. Eu acho que ele mastiga mesmo para a gente, né? Ele tem um meio hábil muito bom com a fala. Eu gosto bastante daquele texto dele, que é A Nuvem numa Folha de Papel, que ele explica o vazio, na verdade, no livro O Sutra do Coração da Compreensão. Eu pedi autorização para a editora dele para levar esse texto para o livro do Crescendo Zen. Ele está num dos capítulos do livro do Crescendo Zen. E aí, quando a gente acha, né? Porque eu nunca li esse livro que a gente está lendo, que não tem muita coisa mais além daquilo, vem o Thich Nhat Hanh e amplia isso, né? De uma outra forma, quando ele fala dessa coisa da folha, fingir que nasce, fingir que vive, fingir que morre. Você fala, gente, olha a amplitude, né? Como o Dharma é gigante, assim, e é ilimitado mesmo a forma para compreensão. E aí vem do Shinsan e amplia Thich Nhat Hanh. Vem e amplia para explicar Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Então, eu quero só te agradecer muito, porque ficou realmente bem maior, assim, bem mais fácil, né, de compreender. Obrigada, Doshin-san. Obrigado. Esse texto é muito bonito mesmo, né? Muito. Ele fala que se você pega uma folha de papel, você tem que enxergar o sol, a nuvem, a água. É igual a folha seca, né? Se você não enxergar tudo isso, você só enxerga a folha de papel, Nirmanakaya, né? Mas existe tudo aqui, porque se não tivesse o sol, o lenhador, os pais do lenhador, ele vai tudo, lá atrás. A minhoca, ele vai... E aí isso aqui dá um bom koan e uma boa meditação, você fica... A cadeia é infinita, tão infinita quanto os kalpas. Não dá para pensar, né, Tokushi-san? Não dá para você conceituar. Por isso que fala não conceito, né? E eu ensino eu dou essa aula para os meus alunos, chama Desenhando Todas as Coisas, explico todo esse ciclo de nascimento e morte, é uma aula sobre vida e morte. E tem aluno que vai além, a Badi Berti já viu, tem aluno que sem eu pedir, a gente limita ao planeta Terra, né? O nascimento, morte, chuva, cai, a folhinha vira adubo, nasce, morre, tudo nasce, tudo morre. E aí tem aluno que, às vezes, uma vez já me apresentou o sistema solar inteiro. Então, assim, vai muito além, né, do que a gente pede. E é isso, né? É essa amplitude, já que todas as coisas estão interligadas, é tudo mesmo, né? É tudo que existe no universo. Muito bom. Muito obrigado. Joken-san. Posso fazer uma pergunta? Eu estou perguntando se dá tempo ainda para fazer uma pergunta. O tempo é vocês que decidem. Muito obrigado pela palestra, pela leitura. Na verdade, foi muito mais do que uma leitura. Né? Obrigado pelos ensinamentos. Mas eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida que me persegue há bastante tempo e hoje aumentou a dúvida. A gente não se ligar na racionalização e nos conceitos. Né? Mas, para mim, o budismo é tão conceitual, é tanto conceito. Né? Hoje aqui foram tantos conceitos, para mim parece um pouco paradoxal a gente falar que não deve se ligar nos conceitos e discutir tantos conceitos. Muito bom. Como é que eu saio dessa? Eu espero que você não saia com o que eu vou falar agora, né? Eu vou tentar usar uma comparação. Mas, porque você deve sair por si próprio. Esse é o crescimento dentro do budismo, né?
Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é assim, se você for atravessar um rio muito largo, muito caudaloso, você usa ali de um barquinho, de uma jangada, né? E aí você pode nadar também, se não for assim, um rio muito com muita correnteza, com jacarés, assim. Se não, você vai num barquinho que você constrói e você atravessa o rio. O seu objetivo é ir de uma margem a outra margem, certo? Como você vai fazer isso? Assim, não pode ir nadando, você pode ir que nem o Tarzan com um cipó, não tem problema. O objetivo é ir de um lugar para o outro. E eu preciso achar um meio de um lugar para o outro. Eu posso construir uma ponte, se você for muito habilidoso, você constrói uma ponte, põe torre. Vamos pegar um barquinho, que é mais fácil, né? Você pega um barquinho ali, que é uma madeira que flutua, e você vai de um rio, de uma margem a outra. Você chega nesse objetivo, que é ir para outra margem. E aí, quando você está lá, você fica muito feliz que você foi para outra margem, né? E aí você começa a explicar para outras pessoas como fazer o mesmo, da forma mais fácil possível. Então, você fala assim, você pega madeiras que estejam mais secas e que flutuam, amarra, né? Amarra. Mas não amarra 2 ou 3, porque ela vai ficar instável. Amarra umas 5, 6. Depois pega um negócio mais comprido para fazer de remo. Você precisa remar. Se tiver muito caudaloso, não é bom, né? Não é bom para... Aí você está criando regras, né? Você está criando conceitos, né? Olha, à noite não é muito bom também atravessar o rio, porque você não enxerga muito a água, né? Não é que não pode, né? Você pode, né? Se você também amarrar com uma corda ou um cipó muito quebradiço, um cipó já muito seco, não é bom também, porque ele vai se soltar. E você, então, cria uma série de regras para atravessar de uma margem a outra. O objetivo é atravessar a margem. Mas aí você gosta tanto daquilo que você se torna, assim, um barqueiro profissional, né? E aí você começa a fazer barco, fazer canoa, você começa a fazer barco de 3 pessoas, aí você começa a fazer um barco mais cavado, aí você faz um barco à vela, você fica estudando só as regras, né? Mas o objetivo é só chegar do outro lado, né? E aí você tem muita gratidão pelo barco que te levou do outro lado. Depois, o que você faz com esse barco? Você deixa ele lá e agradece, você faz uma reverência e vai embora, porque você chegou do outro lado. Então, os conceitos e os ensinamentos, eles são mais ou menos como esse barco. Eles são importantes para te levar de uma margem para a outra. Mas depois, se você, chegando na outra margem, ou durante a ida para outra margem, se você só se apegar de como é feito o barco, você está lá remando e fala assim, puxa, eu posso fazer um barco maior. Puxa, eu posso fazer um barco de metal. Puxa, se eu usasse bambu, o bambu é mais leve. Você só fica no barco, né? Aí você se prende ao barco. Você está só nos conceitos. Muitos corretos, muitos mais ou menos, mas você só está... E esquece que você precisa chegar lá do outro lado, né? E ao chegar do outro lado, este barco já não tem mais utilidade. Então, os ensinamentos, mesmo os ensinamentos budistas, sobre o próprio Dharmakaya, não tem muita utilidade, uma vez que você está, que é o que eu falei para Tokushi-san, né? Uma vez que você está em plena atenção, não tem mais nascimento, morte, não tem mais teoria da corda, não tem espaço curvo, não tem infinito, não tem conceito, não precisa mais. Quando a gente volta a pensar, é só para chegar lá de novo, né? Como é que eu chego lá? Então, senta nessa postura, recita um sutra, leia aí. Estes conceitos todos que você fala, eles nos propiciam causas e condições, como a formação da onda, né? Juntar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo instante, a gravidade da Lua, o solo que se encurta, o rochedo, o vento, e aí forma a onda. Saber disso tudo, conceito, não importa para a formação da onda, ela vai se formar e vai se quebrar na beirinha da praia. E continua sendo mar. Mas quando ela sabe disso, ela sofre menos. Então, é a jangadinha que te leva para o outro lado. Agora, se você só ficar pensando na jangada, você vai se prender aos conceitos. Falar, tá vendo como é bom? Tem razão, olha, olha esse aí se afogando, né? Eu tô aqui sequinho. Aí você só fica preso no conceito. Então, o conceito é importante para você chegar do outro lado. E depois larga tudo. Na hora do zazen, ou do samadhi,
Não importa, Jangada, você já está lá. Você já chegou. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Talvez não me tire do paradoxo, mas vai me ajudar muito, com certeza. Que bom, eu disse, que bom que você não saiu do paradoxo. Acha as suas respostas, né? É muito importante. É muito importante. Não tenho pretensão de responder. Joaquim, você ia falar alguma coisa aquela hora, não? Eu não lembro mais. Ok. Doshin-san, Ai, Deus dança. não tenho pergunta não, mas eu Ótimo. queria... Você é meu amigo, nós já combinamos isso, né? É isso mesmo. Mas eu queria rasgar um pouquinho de seda, né? Não, isso Faz não. miríades de trilhocosmos de anos, né, que a gente não se vê, né? Mas assim, parece um segundo, né? Parece um segundo, né? A mesma amizade e lembranças boas e o carinho e a amizade que está aí, né? Eterna, tá bom? Muito agradecido aí pela tua presença. Já que você falou, essa minha alegria é a mesma, né? As primeiras vezes que eu sentei em meditação foram terríveis, assim, porque eu estava naquela época da quimioterapia e eu fui, então, Ryozan já praticava nessa época, já até tinha experiência nisso, e eu fui lá a primeira vez, não sabia nada de nada, e eu comecei a praticar o budismo para tentar fugir daquela terapia que eu falei para vocês no começo, né? Eu falei, se eu fizer meditação, talvez eu não tenha que fazer mais a terapia. E eu acabei indo lá e me puseram sentado numa posição esquisita lá, que é a posição fazer, e meus joelhos ficavam assim, muito para cima não encostava, né? E ele falou, não, você tem que fazer um triângulo. E eu pensava, que triângulo? O joelho não encosta, né? E eu ficava balançando, assim, que nem um pêndulo de um lado para o outro, porque não encostava e doía as costas, tal. Mas naquela época eu tinha certeza, assim, que por causa da minha doença eu iria morrer em até 5 anos, né? Até 5 anos. E por causa daquela meditação muito ruim, muito difícil, quando eu levantava e lá no templo, né, os iniciantes fazem 20 minutos, só 20 minutos. E aí eu tinha que ficar esses eternos 20 minutos. Muitos kalpas se passavam nesses 20 minutos, enquanto eu balançava de um lado para o outro. E aquilo era tão ruim, que quando eu levantava, eu estava mais aliviado, porque naqueles 20 minutos eu tinha parado de pensar na minha morte, na minha doença, né? Eu saía do Nirmanakaya e ia para o Sambhogakaya, porque era meu corpo que doía ali, era uma coisa meio... E de vez em quando o Dharmakaya passava assim, que eu não sabia o que era, né? Então, o fato de ser muito ruim foi o que foi bom. E eu olhava para as pessoas que praticavam lá, e todas eu ainda tenho no meu coração, porque são os irmãs e as irmãs do Dharma com quem eu vi, olhei, comecei, e muitos, e dentre eles o Ryozan, todos quietinhos, sentadinhos lá, e aquilo me dava muita raiva, né? Porque não é possível que alguém fique sentado naquela posição sem se mexer. E aquilo, ao mesmo tempo que me inspirava uma sensação de curiosidade, né? E falava, por que eu não tenho esse corpo aí? Me estimulou a continuar a praticar, né? E nesta ocasião, toda a sanga que estava ali, sem passar a mão na minha cabeça, literalmente, acabou me acolhendo, né? E fazendo com que eu chegasse até o dia de hoje, quer dizer, não tivesse desistido, né? Esforço constante, né, que a gente falou, não tivesse desistido, apesar dessas deficiências todas, né? Hoje também não é grande coisa eu sentando, embora faça isso com muita frequência, né, e pratique aqui nesse altar todos os dias, não é grande coisa também em relação a isso, mas você está aí ainda, né? E eu continuo aqui ainda também, seguindo essa trilha de tantas pessoas que estavam lá. Por isso que, neste plano horizontal do tempo, todos praticamos juntos, né? Quer dizer, Buda ainda está sentado lá, se a gente for pensar assim, né? Então a gente continua na prática. Então, obrigado, Ryozan-san. Desculpa o meu começo,
porque eu sei que dei muito trabalho lá no templo. A primeira vez que me puseram para tocar um mokuge, vocês não têm ideia do que é desafinação, e lá no templo, infelizmente, existiam muitas pessoas musicistas, né? E uma delas até tinha ouvido absoluto, um horror você estar do lado de alguém que tem ouvido absoluto. Errou! Não errei, tá perfeito, errou. E era muito difícil nessa época, era muito sofrido, eu confesso que até hoje, quando eu tenho que tocar o mokuge, eu fico lembrando daqueles dias, e eu tenho certeza que eu estou errando. Então, muito obrigado, Leozão, um abraço a todos os companheiros de Sangha, viu? Será dado. Muito obrigado, viu, Doshin-san? Obrigado. Alguém teria mais alguma pergunta? Alguma colocação? Bem, agora agora é a minha vez de rasgar seda, né? É a minha vez de... Isso não é bom. Eu vou falar de forma muito sucinta. Eu diria, se estamos em 2021, há 12 anos atrás, eu fui fazer um sesshin no templo Bushinji. E aí, a primeira pessoa que eu conheci naquele templo foi o Doshin-san. Não sei se você lembra do Doshin-san. Eu fui fazer um sesshin, eu estava acompanhado da Eixun. Sim. Então, e aí ela levou o seu Zafo. Ah, foi mesmo. Foi esse, assim, eu tenho essa memória assim muito viva, porque foi um momento que eu vi um grande Bodhisattva emanando compaixão. Por que não me mostrou? Porque eu não tinha um espelho para te refletir. Tinha que abrir meus olhos. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho uma profunda admiração pelo Doshin-san e pela prática dele, que é uma prática muito, muito verdadeira e muito sincera. E é isso, essa sinceridade e essa verdade, né? Essa sinceridade de ser, de estar no mundo, é um farol. Eu não tenho muito o que falar, porque eu não consigo achar palavras para expressar isso, esse agradecimento, esse sentimento de gratidão que eu tenho para com o Doshin-san. Assim, quando eu resolvi que eu ia virar monge mesmo, assim, que eu vou pedir os votos, eu quero ser monge, quero me tornar um monge zen budista, a imagem que eu tinha eu quero ser monge tipo que nem essa pessoa para mim era Doshin-san, né? Assim, essa imagem de estar o tempo todo com a mão estendida, né? De estar o tempo todo pronto para ajudar, e com essa suavidade que vocês viram hoje, né? Com essa simplicidade, com esse grande coração. Então, eu só tenho a agradecer a você e aos meios hábeis que você usa, sempre. Muito obrigado. Olha, muito obrigado. Quem não me conhece mesmo fica fazendo uma imagem meio distorcida, né? Não tem nada disso, né? Assim, a prática, e aqui como tem, se não tivesse Ryozan-san, Tokushi-san também, né? Mas assim, se não tivesse Ryozan-san, Joken-san e Shoei-sensei, eu podia falar umas coisas melhores, assim, né? Mas como esses três estão aqui, eu não posso mentir muito. Então, na verdade, eu acho que não tem, assim, eu não tenho muito conhecimento, né? Por exemplo, o Ryozan-san, quando eu entrei, ele já estudava muito naquela época, né? Então, passaram-se todos esses anos, continuou estudando. Então, acumulou aí também muito conhecimento e prática, né? Não só conhecimento. Vocês aí estão no Japão com uma prática já de anos ininterrupta, né?
Hoje a Raquel mandou uma coisa muito bonita no grupo, você vai começar outro angô, e falando de quantos angôs, já está lá o Joken-san, que já treinou em mais de um templo, já foi para o Japão, já veio para o Brasil, já voltou para lá, já deixou a namorada, já levou a namorada. Quer dizer, são práticas que não dá para comparar, né, o que a gente faz. Você saiu aqui, eu lembro de você aqui, Shoei Sensei, morava no Rio, você vinha fazer retiro aqui, depois também mudou sua vida, deixou as coisas do Rio e as dúvidas. Então, quer dizer, eu acho que não podemos comparar assim as práticas, né? Agora, para quem não me conhece, assim, precisa esclarecer, né? Toca o ciro na hora errada, bate o coelho também na hora errada, não tem muito assim, sabe? Não façam essa imagem que era um farol, assim, que outra coisa, farol. Não tem um farol assim, né? Uma coisa é verdade, assim, esforço constante desde aquela época, porque cada um está num estágio, né? Então, eu lembro de uma das vezes que lá no templo do Ryozan, a gente estava perto do pessoal que estava começando, né? Naquele dia não tinha ninguém ali, eu fui ajudar, né? E chegou uma moça de calça jeans e eu falei, olha, não é muito adequado você vir de calça jeans, porque não vai ter a flexibilidade e tal. Você já praticou? Não, eu nunca pratiquei nada, não faço yoga, não faço nada. Ela sentou e ficou em lótus o tempo inteiro da meditação de calça jeans. E eu ficava olhando para aquilo e falava, meu Deus, onde que compra essa calça jeans? Porque deve estar ajudando a puxar, a segurar. Não é possível, né, que isso acontece assim. Então, as pessoas têm facilidade e têm dificuldades, né? Eu acho que a prática... o que o Shoei Sensei falou, eu vou dividir com vocês. Não é grande coisa. Aqui nesse altar, todos os dias, eu acendo incenso e faço uma pequena cerimônia. Para Buda, para os mestres, fundadores, para os familiares, amigos, para as pessoas que estão doentes e pedem, e para os falecidos, todos os dias, né? Para os monges, para os praticantes que tenham sabedoria, compaixão, que nunca desistam da prática, que superem os obstáculos e dificuldades. Tem um Fudomyo lá em cima, que eu também peço para que a gente supere as dificuldades, né? Isso é todos os dias, né? De domingo a domingo. E no dia a dia, isso que ele falou também é uma verdade. Estende a mão. Às vezes erra, às vezes acerta, e também não tem problema. O conceito, neste momento, se a gente tiver muito conceito, atrapalha, né? Deveria ter feito, não deveria ter feito. Se eu tiver muita intenção ou pretensão de ser alguma coisa, ou de necessariamente ajudar, eu acho que nem isso a gente tem que ter, né? As pessoas pedem ali para rezar, né? Uma vez me falaram, o budista reza para o vento, né? Porque não tem o espírito de Buda, né? Existe o Buda do Dharmakaya, mas não tem o espírito de Buda. Então, reza para o vento, né? E o vento é tudo que existe, né? É o Dharmakaya. Eu não sei se a pessoa tem alguma melhora quando a gente fala o nome dela ali no altar. Eu não sei. Mas eu não penso nisso também, né? É como atravessar o rio no barco. Eu não fico pensando se o barco, qual que é a densidade da água e da madeira e se ela vai ficar. Isso é conceito, né? Naquele momento eu só estou atravessando e remando. E neste momento acho que todos atravessamos juntos, né? Eu acho que a única coisa que tem isso, não tem outra coisa. E a gente vai só se esforçando, né? Tem hora que você olha para trás e fala, enfim, deixa para lá. Errei ou deixei de fazer, paciência. Te corta o cabelo, ele cresce de novo. Corta o cabelo, ele cresce de novo. Não tem fim. Os votos do Bodhisattva são votos extremamente pretensiosos, né? Aí toda vez que eu falo, eu dou risada, né? Seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. Olha que pretensão, né? É inumerável, infinito, eu vou salvar todo mundo. Isso, o caminho de Buda é infinito, eu faço o voto de realizar, é infinito, né? Quantos kalpas, eu estou me propondo uma coisa, eu só vou fazer e pronto, entendeu? Não fica pensando nisso não, porque a gente não tem. Então, obrigado pelas doces palavras do Ryozan, do Joken-san, do Shoei Sensei, mas assim, isso é só um estímulo para continuar praticando, porque não, de verdade a gente não ilumina ninguém, né? Eu não consegui responder o Cristiano iluminava. Cristiano, vou fazer aqui uma parábola e você vai se dar. Então, assim, a gente não tem, né?
a gente eu não queria, o Shuei usou de um meio expediente de me ignorar, eu não queria realmente falar. Eu falei, pode falar você, né? Sobre o texto, né? Eu acho assim um pouco pretensioso da minha parte, mas aí também não tem problema, né? Falei. Muito obrigado mesmo. Realmente eu não tenho palavras para expressar minha gratidão, para conseguir expressar esse. Outro dia eu estava conversando com o Joken-san, né? Né? Esse encontro que a gente teve há 12 anos atrás e que vem se manifestando de várias formas, umas vezes muito pertinhos, assim, dormindo do lado nos cestins, né? Acordando, você aturando o meu bafo, eu ouvindo e me inspirando nas suas palavras durante o cestinho, assim, tá doendo, mas vamos continuar juntos, né? Às vezes muito distante, assim, 18 mil quilômetros de distância, como agora, né? E aí, das 2 vezes que eu voltei no Brasil, né? Durante esse tempo que eu estou no Japão, das 2 vezes, esses 18 mil quilômetros foi como se não existisse, foi como se a gente tivesse se visto no dia anterior, né? E como é que você está? Estamos bem. E não é uma distância que é distante, né? Não é um tempo que é longo, não é um tempo com tempo, né? É um tempo sem tempo. Então, assim, é muito difícil conseguir expressar esse yen, né? E o budismo, quando a gente vai começando a entender e estudar um pouco os conceitos, né? A gente vê que tem esse conceito desse yen, desse encontro, né? Que ocorre, esses nirmanakayas às vezes se encontram, né? Às vezes tem um yen e aí ficam instantes juntos e depois se separam, né? E vão cada um para o seu canto. Então eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade de ter esse yen com Doshin-san. Muito obrigado pela sua prática, pelo seu esforço, pela sua dedicação, não só como monge, mas como médico. Isso é uma coisa assim que não tem como expressar e agradecer. E, bem, eu gostaria agora de dedicar os méritos desse encontro de hoje, né? Então, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, em especial aqueles acometidos pela Covid-19, por essa pandemia, a todos que vieram a falecer também, que possam entrar no Buda Dharma. Bem, e que todos e todas juntos possamos realizar ser o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas e Bodhisattvas através do espaço e do tempo e oferecemos aos todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a grande paramita da sabedoria completa. Muito obrigado e boa noite a todos. Fiquem bem no Brasil, se cuidem, mantenham distanciamento social e todos os meios sanitários cabíveis. Usem máscara, por favor, e vamos seguindo. Muito obrigado, Doshin-san. Obrigado a todos, desculpe falar muito. Uma boa semana, se cuidem, saúde. Muito obrigado, viu? Doshin-san, obrigado. Obrigada, Doshin-san. Aí, gamate kudasai. Cachorro. Aí, cachorro. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigado. Obrigado.